Olá, hoje estamos aqui na disciplina de fotografia para a turma de projeto produto. Temos nossa querida convidada, a Denise Adams, artista e pesquisadora no campo da fotografia também, e ela vai apresentar para a gente hoje o seu trabalho, o seu processo de criação, vai contar um pouco de sua trajetória artística. Denise, se você pudesse apresentar, contar um pouco sobre a tua trajetória e teu currículo um pouquinho, antes de falar diretamente do teu portfólio, enquanto eu faço o compartilhamento aqui. Tá. Bom, primeiro, bom dia, e obrigada, Lília, pelo convite, obrigada a você. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Tudo bem. Obrigada. Obrigada por estarem aí disponíveis a essa escuta. Eu acho que sempre falar e resgatar as questões do processo é muito interessante para atualizar e ressignificar a própria produção. E tem só, assim, um parênteses, porque, como a Lilian perguntou onde eu estou morando, eu acho que essa situação que todo mundo está vivendo mexeu muito, e mexeu, nas condições de tudo, de como a gente se coloca no mundo, das nossas habitações, nos nossos sentidos de fazer as coisas. E para mim foi bem forte, porque eu morei no Rio de 2013 a 2020, eu morava antes em São Paulo, daí deixei a minha casa no Rio dia 10 de janeiro de 2020, para ir para Bruxelas, para ficar 3 meses. E daí, lá quando cheguei, 20 dias depois, teve a pandemia mundial, e daí eu fiquei lá, eu estava lá, o namorado é belga, então eu estava bem acolhida e tudo, mas realmente foi uma coisa um pouco fora do controle do padrão, e um pouco assustador, assim, eu diria, meu filho aqui no Rio, meus pais idosos em São Paulo, daí eu não sabia muito bem o que fazer, acabei ficando 7 meses lá, daí voltei para o Brasil, fiquei mais 4 meses em São Paulo, voltei em janeiro, e voltei há 1 mês de novo para o Brasil aqui. Então, a ideia é ficar 1 ano, e depois voltar para lá, a princípio. Mas, como tudo é um pouco imprevisível, a gente sabe que, às vezes, a vida toma outros rumos, mas, enfim, isso para dizer que eu também fiquei afastada de certa... Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Deixa eu desligar. Fiquei afastada também, diretamente, da minha produção, eu estava ali numa outra experiência de outro país, com outras coisas que se apresentavam, e até trouxe aqui para vocês, espero que dê tempo de mostrar, um pouco de algumas imagens que eu fiz nesse último período, na verdade, nesse último 1 ano e meio de pandemia, que eu fiquei sem casa e sem lugar definido. Então, essa é um pouco, só para localizar o que está acontecendo na vida nesse momento, mas, como a Lilian disse, eu tenho formação em cinema, eu fiz cinema na FAAP, em São Paulo, há muito tempo atrás, tenho 53 anos, fiz um mestrado, daí nesse meio tempo, entre a faculdade e o mestrado, claro, uma vida inteira, trabalhei bastante com fotojornalismo, trabalhei num caderno do Estadão, depois na revista da Folha de São Paulo, daí trabalhei na revista Época, que foram lugares interessantes para eu... Era o contato com a fotografia, mas eu reconheço que são 2 universos muito distintos, assim, o fato de me aproximar da fotografia como uma expressão, uma linguagem,
para fazer um trabalho de arte, né, digamos assim, ou para fazer uma fotografia profissional, seja ela publicitária, fotojornalística, ou institucional, o que quer que seja. Mas e isso sempre foi um pouco um conflito, assim, porque o meu trabalho mais autoral, ele nada tinha a ver com uma fotografia documental, ou uma fotografia documental, prefiro chamar assim, né, dentro do fotojornalismo, onde eu atuava mais. Mas eu estava pensando, assim, ontem, né, sobre o que me afeta, o que me afetava nesse universo do fotojornalismo, é que a profissão de jornalista ou como fotógrafa, a gente tinha uma espécie de autorização, de permissão para entrar na vida ou na circunstância daquilo que a gente estava fazendo como reportagem, como fotografia. E isso, na verdade, era a coisa que mais me interessava, assim, era de me aproximar da narrativa dessas histórias de vida, desses acontecimentos, assim. Então, isso eu tenho a maior saudade, na verdade, mais do que pensar em produzir um bom retrato ou uma boa... Claro, eu também gostava e tentava fazer o melhor que eu podia, assim, mas eu gostava mais de estar junto, estar próxima daquelas narrativas, daquelas histórias todas. E a revista Época, por exemplo, me deu uma oportunidade muito grande de trabalhar com pessoas interessantes, como a Eliane Brum, que ficou uma amiga, assim, que era incrível de ver como também cada jornalista se aproximava, né, do seu objeto de estudo e fazia as reportagens, e tinham bons jornalistas naquela época. Hoje em dia a revista já não é mais nada, virou uma coisa que eu nem sei mais se existe ou não, mas virou um suplementozinho, assim, meio... Mas eu participei do começo do projeto dela, que era para concorrer com a Veja, Isto É, e era bem interessante, assim. E também, bom, o meu trabalho sempre ficou nesse entorno, né, da fotografia. Eu comecei antes da fotografia com cinema, trabalhava com montagem, na época da Moviola ainda, a película, né, estamos falando lá atrás, assim, tanto da fotografia analógica como do cinema analógico. E na revista Época eu peguei essa transição do digital. E trabalhei também um pouco com arte e educação. Além de dar cursos de fotografia, dei no Tomiotaki, no Sescs, na Funarte, em alguns lugares. Eu também trabalhei na Bienal de São Paulo, 3 anos, de 2010 a 2013, no educativo. Então, foi bem interessante também. Então, é um pouco... Assim, vocês fiquem super à vontade para perguntarem, para me interromperem e para fazerem intervenções. Eu fico até mais à vontade, porque é estranho essa coisa do computador, eu não sei para onde olho. Onde estão vocês? Enfim, e daí, paralelo ao meu trabalho, eu tinha um trabalho autoral que, num primeiro momento, até nem está aí o primeiro trabalho que eu fiz, então não vou falar, mas logo depois eu comecei a produzir uma série de fotografias durante muitos anos também, produzi essa série de fotografias com miniatura. Então, aí tem algumas imagens. Então, assim, também pensando sobre isso, né, eu acho que mais do que... O que também me interessa num trabalho fotográfico, quando eu penso a fotografia como uma ferramenta para a linguagem, para a arte contemporânea, por exemplo, é de uma antecipação da construção dessa imagem. Então,
eu diria que é uma fotografia construída, né? Tem uma reflexão, uma pesquisa e uma construção dessa imagem. Então, eu acho que a Lilian já deve ter mostrado várias produções de artistas, fotógrafos, onde isso aparece explicitamente, né? Onde existe, por exemplo, a colagem ou a intervenção digital posterior à imagem, e que isso fica explícito, esse processo de uma imagem que é construída. No caso da miniatura, quando eu fazia, também, né, assim, isso é uma construção, é um cenário montado aonde eu reunia elementos para compor aquela imagem. Mas eu diria que os trabalhos mais interessantes, a meu ver, passam também por uma antecipação da imagem e uma reflexão, uma antecipação do que você quer do que você quer mostrar como imagem, como fotografia. Então, eu diria que essa imagem construída, que ela pode ser também uma imagem documental e que não tenha uma intervenção sua própria, né, a sua mão interferindo na imagem propriamente dita, mas tem a sua mão, se a gente for pensar na reflexão que se faz do que você quer com aquela imagem. Então, uma imagem documental, ela também vai ser uma imagem construída, porque ela não vai ser aleatória, não sei se fica claro isso, ou está um pouco abstrato esse pensamento. Não, está claro, a gente estava conversando sobre isso, Denise, justamente dessas possibilidades de intervenção e de construção da imagem, né, que ela pode se dar em várias etapas, e não somente num único momento, né, mas de fato, eles acredito que eles já estão cientes de como é isso. Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Podia contar para a gente um pouco como é que foi o início desse projeto, em que você escolheu pela miniatura, como é que você chegou na miniatura para produzir esse ensaio? Eu não sei, um pouco por acaso, assim, eu ganhei de um amigo meu, que é até artista, umas miniaturas, e daí eu fui um pouco brincar com isso, assim, manipular e tentar construir alguma coisa. O meu trabalho anterior, que eu falei que não ia falar, mas só para dar o gancho, porque é interessante pensar também em coisas que, a princípio, não parece que tem uma ligação entre um trabalho e outro, e um pensamento e outro, um conceito e outro, mas no fim tem. Então, antes disso, o trabalho que eu fiz foi uns retratos de uma mesma pessoa, que era uma pessoa super interessante, que era uma senhora, e na época eu era bem jovenzinha, era uma bolsa que eu ganhei lá em São Paulo, era uma coisa incrível que existia na Secretaria de Cultura, enfim, que a gente ganhava até uma pequena verba para fazer e passava por oficinas. Era uma coisa maravilhosa que teve durante alguns anos, nos anos 80, final dos 80, vocês não eram nem nascidos, e depois terminou. E daí eu fiz esses retratos, e depois eu fiz uma manipulação na hora da impressão dessas imagens. Então, né, a gente está falando aqui de cópias analógicas, né, todo esse processo antigo da fotografia. Então, tem o laboratório, né, o ampliador, com a imagem, o papel fotográfico aqui, e o que acontece é que eu puxava esse papel, uma parte dele, então criava uma espécie de mancha nesse retrato, era todos os retratos que tinham essa intervenção, então já tinha aí algum indício desse lugar de querer manipular, de querer construir a imagem. E eu acho que as miniaturas foi um pouco esse processo, assim. Eu ficava tentando criar cenários. No decorrer do trabalho, foi ficando menos evidente a questão da miniatura,
era como se eu quisesse... esses um pouco mais, assim, tem a questão da escada, mas tem outros trabalhos que isso é mais evidente, que você não reconhece tanto a questão da miniatura ou não, que não são esses exemplos propriamente dito, mas tinha uma espécie de confusão. Isso eu gosto muito na imagem fotográfica, quando ela te causa um estranhamento que você não reconhece de cara, não identifica a escala, se é uma coisa ou não é. Ah, daí eu incluí nesse portfólio um trabalho que eu nunca mostrei, não sei por que eu faço isso, mas eu insisto nesse trabalho, que eu nunca mostrei, mas que sou eu mesma, e tem um pouco, quase uma mistura, né, com com o trabalho das naturas, assim, não só do figurino, parece que eu mesma sou a própria miniatura ali, e que é uma sequência que eu fiz, né, tem essa que tem, quando aparece esse desfoque, e também como a miniatura tem isso, né, eram bonecos muito pequenos, e como eu usava macro, a lente macro já dá esse efeito que você tem uma profundidade de campo muito restrita, então ela já dá um efeito de desfoque e movimento que ajuda a causar essa espécie de confusão, assim, se é ou não real, o que é um humano, é um boneco, é um... que tem por trás, que tem nesse cenário, que matéria é essa composta por esse ambiente, essa arquitetura, que esse ser está inserido. Então, tinha um pouco esse interesse em criar esse tipo de sensação. São trabalhos que eu nunca mostrei, esses, né? Os da miniatura eu fiz várias exposições em vários lugares, no Manda Bahia, no Centro Cultural São Paulo, aqui no Rio, cheguei a ganhar um prêmio no Salão do Pará, também em Porto Alegre. Esses não, esses eu nunca mostrei, por exemplo. Esse chegou a participar de uma exposição lá em São Paulo, no Porto Seguro. Esse daí também é autorretrato? É você também na imagem? É. É legal porque eles estão respondendo ao desafio de autorretrato agora. Então, Interessante. pode ser interessante para eles observarem como você pensa no autorretrato, como você constrói esse ensaio e o título também que você dá ao trabalho, todas essas camadas de criação nesses trabalhos aqui que você colocou. Daí, por exemplo, quando eu achei que eu tinha encerrado esse assunto com as miniaturas, eu fotografei, eu finalizei, isso também participou de uma exposição, eu finalizei com todos as miniaturas vinham de vários lugares, assim, mas eu usei muito essas, que eram uns bonequinhos, eram até alemães, assim, super com uma definição de formato, até tinha algumas com rosto, e eu fotografei esse suporte, todas as miniaturas que eu não tinha usado, eu fotografei todos os suportes. Achei uma boa maneira de encerrar, assim, incluir todas elas, no final das contas. Toda a minha coleção, né? Fica parecendo uma espécie de diagrama ou hieroglifo de alguma ordem. É interessante. Eu imprimi isso,
ela é grande o formato, tem acho que aparece ali 1,20 por 80, e eu imprimi em papel vegetal. Foi interessante. Então, confundia também mais a questão da fotografia, não vinha mais tanto a fotografia, vinha como um desenho. Você não reconhecia nem como uma fotografia, mas parecia uma planta baixa, arquitetônica também. Daí eu comecei a fotografar lugares, né, mais espaços. Então tem... Mas eu acho que a gente pode caminhar com isso para eu chegar lá no projeto, né, do mestrado. É interessante observar que você coloca no título do trabalho, da paisagem, a localização geográfica, né? Isso é interessante. Sim, como é que chama? As coordenadas. As coordenadas, exatamente. Do lugar exato onde eu fiz a imagem. E daí foi aparecendo mais essa coisa da neblina, do que estava um pouco turvo, sem definição. O que também, se a gente, né, se pensar, a própria miniatura e o desfoque da miniatura também chega a isso na imagem, né? Essa coisa que não tem muita definição, assim. Algo que encobre, e que daí vai ter a ver com o projeto que eu fiz no mestrado, lá na UF. Então, que começa aí. Eu tinha feito algumas fotos de um apartamento, que era um apartamento do meu avô, onde ele tinha ficado 10 anos sem ninguém entrar. E quando eu finalmente convenci meu pai, né, de a gente fazer alguma coisa com aquele lugar, eu levei a minha câmera. E o que eu encontrei lá, que era um apartamento vazio, claro, era uma camada muito grossa de poeira, muito grossa. Então, o taco de madeira, ele estava todo cinza. E eu fotografei muito esse chão, fotografei também o lugar, mas fotografei muito o chão. E esse trabalho ficou, né, eu fui fazendo outras coisas, e esse trabalho ficou lá adormecido no HD, nunca mais peguei nele. E alguns anos depois, eu comecei a brincar com isso no Photoshop, e tinha uma coincidência, a questão partiu muito do nome, né? O meu sobrenome é Adams, o meu avô, que tinha construído, era um predinho bem pequeno que ele tinha construído em Porto Alegre, e um desses apartamentos era esse lugar. Ele era Adams também gostava de fotografia, e tem, eu não sei se vocês já ouviram falar, um fotógrafo, mas é uma referência importante, técnica, na história da fotografia, que é o Ansel Adams, que ele fez, ele construiu, ele elaborou uma técnica, uma teoria, aonde o fotógrafo tem um controle exato do que ele quer como imagem. Então, de certa forma, ele fez uma subversão do aparelho, né, do aparelho fotográfico. Daí a Lilian estava falando do trabalho do Garapa, né, de você subverter o funcionamento do aparelho que você está usando, seja ele o que for, a câmera fotográfica, o vídeo,
o próprio celular, ou os próprios aplicativos, ou qualquer instrumento que você tenha, de você... Porque eles têm toda uma engenharia pensada para ser utilizado de uma maneira, a câmera fotográfica também, né? Você faz a fotometragem, que é a leitura a priori correta e normal da leitura da luz, para aquela imagem ter uma impressão correta e, digamos, normal. E o que o Ansel Adams faz é um estudo profundo sobre a câmera fotográfica, o negativo e a cópia, né? Ele tem 3 livros, a câmera, o negativo, a cópia, onde ele divide o negativo fotográfico numa escala de 11 cinzas, onde você vai subverter a fotometragem do aparelho fotográfico, da câmera. Então, foi um pouco óbvio, né, um pouco explícito para mim, fazer uma escala tonal com as poeiras no taco. Na verdade, eu ainda gosto da ideia de pensar trabalhar sobre essa questão do Ansel Adams e da poeira e do cinza e dos nomes, mas eu deixei um pouco isso de lado no meu projeto do mestrado. O projeto do mestrado foi em relação a esse apartamento empoeirado e da questão da poeira que encobria aquele espaço. Então, tinha a ver com uma questão da memória ou da não memória sobre aquela história, e só que isso que eu acho que foi interessante, assim, eu acabo incorporando muito o que está acontecendo na minha própria vida na pesquisa, e isso desvirtuou para um outro caminho. Mas eu começo o projeto com essa escala tonal de cinzas. Bom, daí voltando um pouco, o que aconteceu com o projeto do mestrado é que logo em seguida teve o acidente de Mariana, da Samarco, né, aquele acidente gravíssimo, e eu fiquei com muita vontade de ir até lá, não exatamente para fotografar, mas para estar próxima daquela situação, daquela circunstância, talvez ajudar, tá junto ali. E só que eu decidi isso 2 meses depois, levei meu filho, que na época tinha 13 anos, o meu ex-marido, que é documentarista, e a gente chegou lá, as coisas já estavam mais ou menos organizadas, tinha todo um controle também, já estava tudo mais ou menos no eixo, assim, né, as pessoas não precisavam exatamente de ajuda, e a gente, de toda forma, a gente estava lá e quis conhecer e quis saber o que estava acontecendo com Bento Rodrigues e as outras cidades do entorno. E foi super difícil chegar até lá e pedir autorização e conseguir essa autorização para entrar em Bento Rodrigues, que estava completamente virada do avesso. E a gente conseguiu, então tem umas... É que daí aí continua a história do Ansel Adams, que eu realmente... Você chegou a ver esse trabalho, Lilian? Eu acho que eu vi algumas coisas, Denise, mas eu não me lembro, por exemplo, desse livro. Não, esse eu não incluí, era só... Esse aqui, todos esses daqui, tanto essa de você aqui de costas, isso aqui é o quê? É o mapa da geografia de onde fica o prédio? É uma junção, porque o que eu fiz, então, voltando um pouco, né, eu quis fazer uma interferência no livro do Ansel Adams e fazer uma intersecção entre a minha história, né, a minha questão do lugar de memória de Porto Alegre, de Mariana, né, do acidente de Mariana e depois do deserto,
com uma interferência dos 3 livros do Ansel Adams. Então, esse, por exemplo, era a câmera, então eu ia apagar todas as... Eu ia apagar todas as palavras do livro e só deixar era, que era o final da palavra câmera. E daí ali eu tinha feito... São ensaios, na verdade. Isso não virou um trabalho. Então, tem aqui, eu ia deixar as ilustrações do Ansel Adams e o final da palavra câmera, onde aparecia câmera, era, né, do passado, está. E aí é o mapa do apartamento de Porto Alegre, por exemplo. E daí, o outro livro é a cópia, então eu também ia deixar só as ilustrações, porque ele traz muitas ilustrações que ficam quase abstrações, né? Isso, por exemplo, é o livro sobre a cópia fotográfica, onde no laboratório fotográfico aquela ferramenta do Photoshop onde você, eu nem sei o nome, mas quando uma mãozinha assim, você não deixa a luz passar. Vocês sabem? Alguém sabe? Helena, você sabe? Não, quase no Photoshop. Mas isso Não? me faz lembrar mais da técnica, né? Que eu nunca consegui explorar lá no laboratório. Quando você vai colocar o filme, você pode brincar mesmo com sua própria mão para fazer uma sombra, para não queimar tanto papel. E na verdade, como ele era um super técnico, né? Isso daqui não é a mão, mas é um araminho com um papel. E tem um desfoque assim, porque está mais próximo da lente ou menos próximo. Mas você não fazia com a mão, porque com a mão fica muito rudimentar, assim, né? Você usa, sei lá, uma coisa fininha com um papel colado, assim, um sombreamento, assim, para a cópia ter menos exposição à luz, para você proteger aquela área. Enfim, e daí, então, ele tem 3 livros, né? A câmera, a cópia e o negativo. Então, esse eu ia deixar só, a cópia simplesmente, toda cópia, cópia achada, visualizou a cópia, cópia final, cópias diferentes, revelação da cópia. E eu achei, assim, eu lembro que eu fiquei muito empolgada com esse... E eu poderia ter ido, a minha pesquisa do mestrado poderia ter ido por esse caminho, assim, acho que só essa questão que juntasse uma questão da técnica, porque o Ansel Adams, eu não sei se vocês conhecem, mas eu nunca fui atraída exatamente pelo trabalho dele, eu acho que é um trabalho bem convencional, né? Ele fotografou os parques americanos, especialmente, são fotografias maravilhosas, mas eu, pessoalmente, não sou ligada a essa questão tão esteta que eu acho que ele é, de um preciosismo técnico, e para ter né, ele fez tudo isso em função do trabalho dele, claro, e eu acho que ele nunca foi visto exatamente como um subversivo do aparelho, né? que nem o Flusser nos indicava como um ato quase político, né? O Ansel Adams, não. Tanto é que ele foi super criticado, né, por alguns fotógrafos americanos da época que fotografavam as guerras, né? Tinha ali toda uma crise mundial americana forte, e o Ansel Adams estava indo lá, belo e formoso, com seu aparelho 4x5 em grande formato, fotografando os parques, como se ele tivesse totalmente à mercê, assim, do que estava acontecendo no mundo. E, na verdade, o meu projeto, ele acabou indo muito mais por esse lado do que estava acontecendo no mundo, né, num acidente tão grave como a questão de Mariana, enfim,
Mas isso eu estou compartilhando com vocês, assim, sendo bem sincera, de uma coisa que ficou no meio do caminho, que eu não sei o que daria. Às vezes eu fico com vontade de voltar a essa questão de pensar essa conexão entre o trabalho lá atrás e esse encontro, né, com a produção do Ansel Adams, mas como, né, eu estaria subvertendo, por exemplo, os 3 livros bem técnicos dele, né? Seria mais uma produção de livro de artista, enfim. Mas isso ficou para trás, tanto é que eu realmente não mostrei isso. Eu acabei mostrando só os 11 pisos com as escalas tonais de cinza na exposição de São Paulo, mas do Rio, por exemplo, eu não mostrei. E o meu trabalho final do mestrado teve uma exposição aqui no Rio, ali no... Ai, esqueci o nome da galeria, que mudou até agora de nome, ali no Alto da Glória, e em São Paulo foi na antiga Galeria Virgílio, que agora se chama Galeria Barco, ali em Pinheiros. Enfim, então, tô falando, tá um pouco confuso, gente, que estou falando, né, uma colcha de retalhos. Enfim, daí eu fiz esse conjunto de imagens de Mariana, que é um trabalho que é bem fotojornalístico, de certa forma, né, assim, são imagens que a gente viu muito nos jornais, na imprensa na época. Daí tem muitas, acho que até nem precisava tanto. Tinha uma coisa que me chamou muito a atenção na época, quando eu cheguei lá, a não ser Bento Rodrigues estava realmente virada do avesso, mas a lama, ela atingiu várias cidades nos entornos todos, e daí o que acontecia é que ficava essa linha que num primeiro momento parecia até uma linha de mudança de cor, assim, né, nas casas do interior, mais no nordeste do Brasil, você vê as fachadas das casas com 2 cores e uma linha bem dividida, era a mesma coisa que eu encontrei lá, só que essa linha era a lama, então, onde a lama alcançou, até onde ela tinha alcançado, né, ela chegou até naquele limite, e daí desceu e ficou essa marca. Para mim, isso foi bem impactante, e depois, ali para frente, eu mostro o que eu fiz, né, no trabalho, tanto do Rio como de São Paulo também. Então, aí tem várias imagens sobre Mariana. O que é interessante perceber, gente, é que, assim, na verdade, essas imagens, esse encontro com essa circunstância de Mariana, é o próprio processo de criação para chegar em um fim que ela deu, né, no encerramento do mestrado. Então, acredito eu, e você pode me corrigir, Denise, se eu estou interpretando equivocadamente, que você ainda estava entendendo o que iria significar Sim. todo o registro e a documentação dessa paisagem de destruição, né, que foi o resultado de Mariana, né, do evento Mariana, e que só depois é que você vai entender, né, como isso vai se transformar para uma coisa de um discurso poético autoral para o final do teu mestrado, não é isso? Uhum. Sim, sim. Então, assim, só para resumir, para pular um pouco, tá vendo ali no muro as linhas? Então, o que aconteceu foi que, um tempo depois, eu fui para o deserto do Atacama. Quando eu estava em Mariana, estou um pouco perdida. Quando eu estava em Mariana, eu comecei a pensar nessa lama que encobre também como uma poeira. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, mas eu posso juntar isso na minha pesquisa do mestrado. Essa lama, eu posso significar ela também como essa poeira
que está encobrindo, que está numa espécie de desfazimento e colapso, né, de uma estrutura, de um acontecimento. E daí foi quando eu também fui por um outro acaso, assim, da vida, não tinha a ver com um planejamento anterior, só depois é que, vivendo lá, é que eu me dei conta, eu fui para o deserto do Atacama, e também, quando cheguei lá, falei, mas espera, essa areia também que encobre, eu também posso entender como uma poeira. Então, ali eu tive né, daí eu assumi deixar essa coisa do Ansel Adams e da questão da memória de um apartamento que ficou fechado e que era só uma circunstância bem específica, para uma coisa mais ampla e pensar esses 3 lugares como lugares de colapso e desfazimento, onde eu entendia que esses 3 lugares estavam cobertos pela poeira. E daí o que né, a minha dissertação do mestrado, eu apresentei de uma forma não convencional, não segui as normas acadêmicas, e apresentei como 3 livros que eu tenho aqui comigo, que é o colapso como perspectiva. Então, né, para mim o texto foi muito importante para amarrar, alinhavar essa ideia que eu tinha fechado, né, do projeto do mestrado, que era, num primeiro momento, o colapso como perspectiva, pensar nesses lugares como lugares que estavam em desfazimento e todo o processo do acontecimento e do tempo de duração das coisas, de começo, meio e fim, também tinha a ver com a minha aproximação com o budismo, que eu estava experimentando, né, a prática do silêncio, a meditação e aproximação com os ensinamentos budistas, que são a perspectiva, que na verdade nada mais é do que a própria vida, né, assim, isso não é uma exclusividade da perspectiva budista, mas de entender que tudo que está na vida tem começo, meio e fim, e a questão da impermanência. E isso se apresentava explicitamente para mim no meu caminho. Assim, eu também estava vivendo, né, uma ruptura em relação à minha própria vida pessoal, terminando uma relação de 24 anos, né, me deparando com essas poeiras, então era eu um pouco jogada e no meio disso tudo, assim. Então eu queria olhar para isso. Daí fechei esses acontecimentos, esses 3 lugares como as 3 naturezas da poeira. Então esse é o outro livro, e depois a revolução, revelação é silenciosa. Então, um pouco, assim, eu fiz uma espécie de separação, né, o apartamento como um lugar de uma circunstância mais íntima, a poeira de Mariana, a lama de Mariana como um desfazimento social, um colapso, e o deserto como um lugar mais transcendente, né, e tinha a ver também com tudo que a gente estava vivendo muito forte politicamente no Brasil, com o impeachment da Dilma, e que eu acho que foi o começo do que a gente está vivendo hoje, né, com o atual governo, e eu fiquei muito abalada, muito afetada, muito indignada por tudo isso. Eu lembro quando eu fui para Porto Alegre, eu quis fazer, eu me autodeterminei uma residência no apartamento, claro que ele não estava mais empoeirado, mas a ideia era viver com o mínimo possível e estar naquele lugar, então eu aproveitei essa experiência para escrever bastante. A escrita foi um momento bem importante no mestrado. Eu acho que, na verdade, eu considero ele mais importante do que
da própria solução que eu encontrei para as imagens. Então, quando eu estava em Porto Alegre, por exemplo, teve o assassinato da Marielle. Daí eu não sei, Lilian, você falou das fotos que estavam no Rio, onde eu fiz uma impressão em preto e branco, e com uma linha, essa linha que eu vi em várias fotos de Mariana, eu fiz uma intervenção na imagem, onde eu coloco essa linha vermelha, com alturas distintas, e tem uma data. Na exposição do Rio, eu determinei essa data. Eram 3 datas, eram o acidente de Mariana, estão aqui. A data do acidente de Mariana, a data do acidente de Marielle, e na época, quando eu estava montando a exposição, a Mateusa também tinha sido assassinada aqui no Rio, eu não sei se vocês lembram desse caso, então eu também incluí isso como uma espécie de homenagem a todos esses acontecimentos, né? Era o começo do projeto, o meio do projeto, o assassinato da Marielle, todas com M, então eu resolvi incluir essa informação também na imagem. Daí o que eu trouxe algumas imagens dessa exposição no Rio, que eu acho que você chegou a passar ali. Essas eram as imagens do deserto, do Atacama, que eu também resolvi colocar elas em preto e branco, e a questão do círculo, né, e do vazado, era porque na época, né, com a minha conexão do budismo, eu encontrei essa informação que o círculo Enzo, eu não me lembro exatamente a palavra, mas acho que é isso, é o símbolo do infinito e do vazio. E daí eu resolvi, nas imagens do deserto, furá-las, incluir esse Enzo, que era o círculo vazado. E daí, uma coisa que foi bem importante, eu acho que a Lilian, eu não sei se você participou da meditação, durante a exposição aqui no Rio, eu propus uma meditação guiada não por um monge, mas pelas pessoas que eram do centro budista, onde eu frequentava, aqui no Rio, que é o SEB, e eu trouxe os tapetes, tem até uma foto aqui. E a gente eu trouxe os tapetes da minha casa, as almofadas do centro budista, e teve essa proposição da meditação durante a exposição, foi num sábado, e isso, na verdade, eu assumi mais isso como um trabalho, e na exposição de São Paulo, uma das obras era um tapete de feltro, também fazendo uma referência a um artista alemão chamado Joseph Beuys, que tem uma frase que é: a revolução somos nós, né? Ele foi, não sei se vocês conhecem a produção dele, mas é um artista ativista, foi um fundador do Partido Verde, um cara que era um artista muito contundente e que quebrou vários paradigmas da arte naquele momento, né, fazendo performances radicais, assim. Não sei se você já mostrou o trabalho dele, Lilian. E ele usava muito o feltro, né, em várias performances, em várias obras, e daí eu quis procurar, foi bem difícil achar esse feltro mesmo, e também muito em função dessa frase duplicada aqui na exposição do Rio, veio como um pequeno feltro
sobreposto e bordado a revolução é silenciosa, a revelação, né, fazendo uma alusão também à revelação da fotografia, a revelação, quando a gente, né, no analógico, a gente falava muito, usava esse termo, vou revelar o filme, revelar o negativo, revelar a cópia do que é revelado para nós, né, enquanto informação também, né, se deslocando da linguagem fotográfica. E a revolução é silenciosa nesse sentido do que fez sentido para mim enquanto a experiência do silêncio e da meditação, de você, bom, enfim, não dá para entrar muito nesse assunto, mas é como se você se disponibilizasse a colocar o seu corpo, que é feito para produzir e para ficar em movimento todo o tempo, mas você deliberadamente escolhe colocar ele numa estabilidade e numa paralisação do corpo, né, tentar aquietar esse corpo. Claro que a mente nunca vai ser aquietada e você não vai parar de pensar, não é isso que é o objetivo da meditação, mas é como você entende essa chegada de pensamentos, tudo bem, mas você continua com o seu corpo estável, e depois você deixa esse pensamento ir. Então, esse exercício e a prática disso com frequência te dá uma estabilidade em relação aos próprios acontecimentos da sua vida. Então, para mim, isso foi um lugar revolucionário, de certa forma, assim. Acho que não é uma exclusividade minha, mas muitas pessoas que praticam isso e se envolvem com isso, acho que tem né, o John Cage, que é um artista, um músico e artista, que falava que a revolução, o silêncio não é acústico, é uma revolução da mente. Né, que tem esse trabalho onde ele apresenta uma partitura que é em silêncio. Então, tem toda uma orquestra que você, o espectador, se prepara para ouvir uma sinfonia, uma peça musical, e o que acontece é que o maestro levanta a partitura e fica, não me lembro, o nome da obra é o tempo desse silêncio, que eu acho que é 3 minutos e alguma coisa, e isso é a obra. Isso causou também toda uma revolução na própria arte, né? Então, eu incorporei muito isso na exposição de São Paulo, né? E daí a monja Uarro, que é uma monja do Zazen, ela foi a cada semana fazer meditação com as pessoas que queriam estar presentes. Então, eu propus, para mim, isso foi muito bacana, assim, da exposição de São Paulo, não só proporcionar essa experiência do silêncio, e também eu chamei 3 pessoas para ter falas, assim, todo mundo sentava no tapete, claro, tinha cadeira para quem não quisesse, mas a ideia era um pouco esse agrupamento, assim, né, como uma tribo indígena, todo mundo sentado em roda para conversar. A Cris Pescuma foi falar sobre as linhas de errância do Deleuze, que tinha a ver também com o assunto, né, e claro, ela fez o gancho disso. A Regina Jorras foi falar sobre o Joseph Beuys, ela fez um doutorado na Alemanha, e o Guilherme Vergara, que foi o meu orientador aqui na UF, também fez uma fala no dia seguinte da abertura. Então, para mim, isso foi, digamos que foi a experiência mais interessante, assim, também da exposição. Bom, aí, eu acho que aí é outra coisa, aí é essa produção que eu fiz durante o tempo que eu estava em Bruxelas e um pouco ali na Europa, eu viajei um pouco pela França, mas não sei se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, porque daí, a priori, já encerrou o trabalho
da poeira, eu não sei se ficou claro, se foi muito confuso. Para mim foi ótima essa fala. Eu acho que o que é mais importante na tua fala, Denise, além de todo o teu trabalho, que é muito rico visualmente, conceitualmente, mas também é esse percurso de processo de criação, né, de encontro com os caminhos, e uma coisa que eu sempre comento com os estudantes gente, não fica duro na decisão do teu processo, deixa que o próprio processo, ele, de certa maneira, vai dar diversas trajetórias para você alcançar formas de se expressar, e temas, e conceitos, e provocações. Então, você começa com o chão empoeirado da casa do seu pai, e se confronta com um acontecimento que não estava programado, e esse acontecimento, você vai ao encontro dele, e ele toma todo o teu processo, e ao mesmo tempo que você está tomada por aquele acontecimento, você encontra, porque você está na impregnância da tua reflexão poética, e você encontra naquele acontecimento a permanência da sua reflexão poética que já vinha acontecendo no apartamento, mas que estava se manifestando, vamos dizer assim, visualmente, de outra maneira, né? E aí você vai ao encontro daquele acontecimento, num gesto que você ainda não entende plenamente, que você está ainda reconhecendo, e que vai se desdobrar enquanto exposição de uma forma muito diferente do que foi o encontro com aquele desastre, né? Então, você fez aquelas fotos, mas as fotos não foram tal qual você produziu, né, com aquele gesto mais de uma carga jornalística, documental. Ela se transforma de alguma maneira, de outra forma, se coloca de outra maneira no processo expositivo e de pensamento do ensaio, e o próprio raciocínio de construção dele em 3 livros, né, que foi a sua dissertação do mestrado, né, em que você conecta justamente essa conexão que você mesmo fala, né, a poeira do apartamento do seu pai, a lama de Mariana, que é a poeira molhada, impregnante, mortífera, né, do acontecimento de Mariana, e a poeira do deserto de Atacama, que ao mesmo tempo que é também desértico, né, na palavra mesmo do lugar, mas também tem uma coisa que fica entre o apocalíptico e o histericamente incrível, né? Assim, aquela coisa em que a ausência plena, ela é também algo que encanta, mesmo com a ausência de aparente ausência de vida, né? Porque o deserto, ela tem essa aparência, né, de que não há vida, né? Mas na verdade ela tem uma outra carga de vida que não é aquela vida que a gente conhece enquanto floresta e tal. Mas então o apartamento do seu pai tem uma coisa da despedida, da ausência e do encontro com a morte, né, que se dá também tanto no apartamento, como no desastre da Mariana, como no próprio deserto também, que não é um lugar que te recebe enquanto indivíduo, enquanto ser vivo, né? Você não nasceu para viver no deserto, vamos dizer assim. Então, é um encontro com a vida e com a morte desses 3 lugares. Então, isso é muito interessante, e eu queria que os estudantes entendessem isso, assim, que o processo de criação, ele não é tão linear. Quando a gente está impregnado dos nossos desejos expressivos, poéticos, a gente encontra em todos os trajetos esses elementos que te guiam, né, vamos dizer assim. Né, que só em determinado momento você encontra um fechamento, e nem sempre encontra o fechamento pleno, né, ele se impregna eternamente, né, ele fica sempre em estado de devir, né, como diz o Deleuze, né, então, enfim. Eu sei que teve um comentário aqui quando você estava falando sobre, acho que Mariana, e as linhas da lama de Mariana. Sim.
quando tem... O Vinícius descreveu, dá para ver isso em várias ruas do Rio, essas linhas marcam onde a água chega, quando a rua alaga. Então, né? O Lucas Carvalho comenta aqui também, ver os conceitos, a explicação dos processos criativos, foi tudo muito claro, portfólio lindo, parabéns pelo trabalho, Denise. Obrigada. Vocês querem... que bacana. Você quer fazer algum comentário, Denise? Não, é isso, assim, e eu ainda estou nesse processo de elaboração, e realmente, assim, essa história de ter ficado fora, eu estou um pouco até enferrujada com essa produção. É estranho, porque o que eu fiz lá né, o que eu fiz na Bélgica foram outras paisagens, outros encontros que se deram. Agora eu estou elaborando sobre isso, o que eu quero, o que vai acontecer. E daí eu realmente, eu não fiquei ligada a esse universo artístico, não tive nenhum tempo, nenhuma disponibilidade interna para fazer um trabalho, para continuar esse trabalho. Eu estava, na verdade, quando eu fiz o mestrado, eu fiquei com muita vontade de mergulhar já num doutorado, para entrar mais nele, mas não foi isso, a vida exatamente foi para outro caminho, e que me levou para longe daqui, então eu assumi que tudo bem, assim, né, eu já não sou nova para esperar tanto tempo, mas a ideia do mestrado, para mim, foi menos uma questão para uma carreira acadêmica, mas mais como uma ferramenta de mergulho no meu processo. Eu achei um privilégio, assim, ter um orientador como o Guilherme, uma disponibilidade de alguém, uma escuta de alguém, a experiência de alguém que está do seu lado e que te acompanha nesse trabalho, foi maravilhoso. E eu, se continuasse no Rio, com certeza eu já iria direto para o doutorado, porque aquela pesquisa estava recém começando. Eu acho que ela abarcou um pouco muito, e eu gostaria de focar mais num aspecto da pesquisa, mas não foi isso que a vida me apresentou. Aliás, estou vivendo uma coisa bem particular, né? Eu sou filha única, os pais idosos, então eu estou cuidando muito deles, eu estou um pouco fora da vida, assim, mas estou voltando um pouco a pouco, e eu vou fazer uma residência, eu fui aceita numa residência artística, num mosteiro zen, foi bem legal, em novembro vai acontecer, e é um mosteiro zen, um dos primeiros mosteiros zen budistas do Brasil, que fica no Espírito Santo, e na verdade, há muitos anos existe lá uma residência artística, que, na verdade, eles recebem todo e qualquer tipo de artista, não é porque eu tenho uma conexão com o budismo que eu vou. Claro que isso ajudou, porque eu fiz uma conexão entre as duas coisas e mandei um projeto bem aberto, na verdade, aberto mesmo, eu só fiz um texto que falava do que eu estava sentindo hoje, assim, o que estava acontecendo, como isso tudo me afetou e me afeta, e o que eu gostaria, tinha o desejo de ficar lá 20 dias, mas é um lugar incrível, que você pode ou não fazer a conexão, fazer meditação ou não tem nada a ver, mas é um lugar bem interessante, e daí eu fiquei bem feliz, assim, vai ser uma maneira de conectar, assim, Então, hoje foi bom, assim, eu ter pensado, ter elaborado um pouco essa fala, para também me ajudar a entender esse processo e para onde ele vai, o que eu vou fazer nessa residência artística, por exemplo. Que futuro é esse? Ai, que maravilha, Denise. Acho que foi uma coincidência, né, do destino, né? O destino sempre, quando a gente está aberto às boas casualidades, né? Ele sempre nos traz bons presentes, assim. Que bom. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Denise? Vocês gostariam de perguntar sobre o processo? Na verdade, assim, só interrompendo, desculpa, eu trouxe essas imagens que não são trabalhos fechados,
que eu fiz em Bruxelas. E eu saí de lá, assim, no último dia, um mês atrás, fotografando uma ocupação, é que daí não dá nem para falar, acho que é melhor eu falar desse último projetinho, que já está na hora, né, isso... Qual é o projeto, Denise? Então, tá lá, é lá o último, esses acho que a gente pode ir passando, assim, só para mostrar, isso é bem novo, eu não sei o que vou fazer, estou mostrando para vocês, assim, esse rascunho, assim, ou enfim. Eu só tentei organizar um pouco. Mas as últimas fotos são umas fotos que eu fiz junto com um cara que mora numa ocupação lá em Bruxelas. Tem muitos refugiados na Bélgica, muitos aqui. E eu fiquei com muita vontade de fazer algo com eles, junto deles. A ideia era até fazer uma pequena oficina, mas não rolou, não era uma demanda deles, eles não tinham interesse. Eu também estou começando a aprender francês, então eu ia me arriscar a fazer uma oficina numa outra língua que eu sei que eu não domino ainda, mas de toda forma não aconteceu. Mas o que aconteceu foi uma amizade, foi uma aproximação. Esse cara é da Guiné-Conakry, da África, está há 10 anos, tem 80 pessoas que ocuparam um antigo hospital em Bruxelas, e o projeto chama Hospitalier, que é, na verdade, uma palavra que não existe, que tem a ver com hospitalidade e hospital, então eles se denominaram um grupo com esse nome, tem lá 80 pessoas que vivem, e o que enfim, eu ia cada semana, cada 10 dias, eu ia lá para encontrá-lo, para conversar, propus até que a gente saísse, fosse ver umas exposições, mas não aconteceu. Eles têm os africanos têm uma questão muito interessante com o tempo e com as programações, assim, não tem essa história de fazer um agendamento com um dia e uma hora, e eu queria ir num dia que era de graça, o lugar, enfim, e daí não rolou. Mas rolou esses encontros, e o que eu propus para ele é que ele pensasse em algumas frases, e eu pensei em algumas frases, e daí eu achei uns livros na rua, lá se acha muita coisa na rua, sofás, eletrodomésticos e livros, e daí o livro foi o suporte, foi o papel onde eu escrevi as frases, então as minhas frases ele segura, as frases dele eu que seguro, e daí né, ele não é um artista, ele não tem não é desse universo, nem tão pouco conhece muito, mas ele aceitou que a gente aceitou, foi depois de bastante tempo, assim. Então, isso eu fiz, assim, é bem recente, também não sei o que vai virar, se vai virar alguma coisa. Também não sei se tenho pretensão exatamente, mas foi né, eu estou à procura de um mundo mais justo, aqui a minha casa é em mim mesma ou fora, e tudo isso ambientado nesse lugar, nesse hospital. Aqui você conhece a história entre África e Europa, uma frase dele. Por que nós chegamos aqui, até aqui? Eu quero um mundo mais humanista, mais humano.
É tudo que eu sempre esperei que você dissesse. Corpos em suspensão. Então, não deu para aprofundar nesse trabalho. Eu fiz em um dia essas fotos e mexi a semana passada, na verdade. Comecei a mexer. Não sei o que vai virar, não sei nada, mas, enfim, eu também, como eu fiquei muito incomodada com a situação do Covid e com a gerência toda dessa situação, estando fora do país, né, e por todas as outras coisas que a gente está vivendo, o que eu fiz também, eu gastei muito tempo, assim, energia, fazendo também sobre o suporte dessas páginas de livro, e que, por sua vez, tinha a ver, era muito engraçado, assim, é que, enfim, já foi agora, não fotografei isso, mas tinha umas coincidências entre o que estava no livro e a frase que eu colocava, e eu quis colocar, assim, governo genocida, ou, enfim, eu fiz várias frases do que estava acontecendo aqui no Brasil e colei nas ruas de Bruxelas. Então, esse foi a minha atuação lá, e que é bem ilegal, né, fazer. Então, tinha toda uma coisa escondida que eu tinha que fazer sem ser pega, né? Mas eu quis fazer isso. Fiz questão, assim, de fazer qualquer coisa que uma pessoa visse, mas estava na rua, então várias pessoas viram, não sei quantas entenderam aquela mensagem, mas foi importante fazer. E, de certa forma, o que eu fiz aqui com o Lamarana, que é esse amigo, né, foi um pouco isso, né, assim, eram as frases, daí eu falando das minhas frases, não era uma questão exatamente tão política, apesar de que eu acho que tudo é ação política no mundo, mas e ele colocando as frases dele, e fazer essa mistura. Então foi isso. Maravilhoso esse trabalho, espero que você faça vários desdobramentos, gostei muito. Ah, legal. Me lembrou muito o Paulo Nazaré. Ah! Essa coisa da plaquinha. Ah, Tem uns trabalhos de Paulo, mas não com outra pessoa, né? Mas o Paulo Nazaré tem umas coisas dessas placas, desses autorretratos, assim. Esteticamente me lembrou um pouco, assim. e eu fiquei muito feliz de ter incluído ele. Eu não queria fazer uma coisa sozinha, eu, numa situação completamente privilegiada, de certa forma, entrando naquele lugar, assim, né? Não, era ter sentido, tinha que fazer sentido para ele e para a gente, assim. Então, eu faço questão de que, se isso vai ter um desdobramento futuro e vai aparecer em algum lugar, não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. E é justamente, acho que no confronto com esses dois personagens, né? Um de privilégio, o outro de completa exclusão social, né? Essas pessoas todas, elas estão sem documento, elas estão ilegais lá. Eles não têm, eles falam sem papel, eles estão ilegais. Sim. Então, justamente esses personagens de realidades muito distintas, né? Que eu acho que gera uma grande riqueza do trabalho, assim, sabe? Então, eu espero que faça muitos desdobramentos. Quando tiver exposição, avisa pra gente. Tá bom, legal. Denise, eu queria te agradecer imensamente. Deixa eu só desligar aqui essa gravação.